Bora lá. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo jóia, Renato. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico, que é a utilização de óleo recuperado, o óleo filtrado, etc., em compressores de refrigeração por amônia. O que você acha disso? Esse é um tema muito recorrente. Tem muitas empresas que, até por questões ou de necessidade de reduzir custo, ou até questões de sustentabilidade ambiental, de reaproveitamento de resíduos, têm às vezes levantado essa questão. E esse é um problema, é um tema muito delicado, porque um compressor de amônia, ele é um ativo muito valioso dentro das empresas, né? Muitas vezes ele custa algumas centenas aí de milhares de reais, às vezes chega até milhões de reais. Sim, eu já vi empresa faz pouco tempo que pagou 1,5 milhão num compressor. Sim, então é um ativo muito delicado e a lubrificação é um tema central para o correto funcionamento dele. E às vezes utilizar um óleo que ele não está preparado ali para realmente ofertar uma película lubrificante resistente ao processo de lubrificação, ao ataque da amônia, é muito complicado. Sim. E a gente sabe que um óleo recuperado, do ponto de vista ambiental, ok, beleza. ótimo. Mas talvez a principal aplicação desse gênero de óleo seja para aplicações menos críticas. Sim. Compressor de amônia é uma lubrificação muito crítica para um lubrificante que não está devidamente preparado para aquela condição. Né? Não, e quando você começa a olhar e pensar na questão da área, né, que utiliza um compressor de refrigeração por amônia, que normalmente a gente chama de utilidades, Sim. Ela tem uma importância muito grande no processo produtivo, né? Ela fornece alguma coisa. Sim. Então, na verdade, é uma área que está fornecendo frio. Exato. Tá? E sem o frio, muitas operações não podem funcionar. Exato. Então não dá. Um frigorífico, uma indústria de bebida, um centro de distribuição, né, um armazém a frio. Realmente é muito crítico para você arriscar uma lubrificação que não vai ser muito efetiva ou que vai ser efetiva por um curto espaço de tempo. Exato. E aí você começa a pensar nas questões de economia, né? Então você começa a olhar assim, poxa, vale a pena realmente comprometer o funcionamento de um equipamento que pode custar até 1,5 milhão de reais por conta de uma economia de, não sei, talvez 20% ou 30%, sabe? A gente sabe que o custo, se você pensar no custo absoluto, né, do lubrificante em relação ao custo do equipamento, é nada. 1%, nada. 2%, quando muito é uns 2%. Isso se a gente pensar no custo absoluto. Na hora que você começa a pensar nos custos da máquina parada, Sim. tá? Na hora que você começa a pensar nos custos da manutenção em si, das peças dos filtros, de reposição, dos coalescentes e tudo mais, não justifica. Nunca vai fechar essa conta. Não justifica. Né? Uma análise superficial, produto por produto, preço absoluto, ok. Sim. É o que você falou, às vezes você vai gerar uma economia de 25%, 30% pontual. Eu não diria nem a longo prazo. Já a curto prazo, a médio prazo, essa pequena economia, ela vai se dissolver completamente. Por si só, ela não se justifica. Porque um dos grandes problemas de um óleo recuperado é assim, como que ele foi recuperado? Como que está a acidez daquele óleo? Como que aquela oxidação, porque se um óleo ele foi recuperado, ele já foi utilizado. E ele foi trocado lá do equipamento antigo porque ele já não estava mais em condição. Sim. Então, como é que foi feita essa recuperação? Tá? Às vezes são recuperações muito superficiais que com poucas horas de utilização posterior ele já se degrada totalmente. Ele já se degrada completamente, né? E é como você falou, uma lubrificação do compressor de amônia é muito crítico. O que está envolvido ali por trás de tudo isso, que é o produto frio, ele é muito valioso para a gente arriscar e deixar de utilizar um óleo que está devidamente preparado, que é um óleo novo e dimensionado, formulado corretamente para aquela aplicação. Exato. Então a gente tem que levar em consideração muitos aspectos, né? Então a questão da recuperação em si não é uma recuperação, eu não entendo como ser uma recuperação simples. Não. Tá? Você tem, do ponto de vista talvez mecânico, você pode remover algumas partículas metálicas que são provenientes do próprio desgaste. Sim. Às vezes você não faz uma avaliação adequada desse tipo de particulado porque isso pode ser um grande indício do que está de um desgaste, ineficiência da lubrificação. Exato. Né? E essa ineficiência da lubrificação pode vir em função de vários fatores. Mas aí você tem que ver essa questão de talvez você simplesmente fazer uma filtragem ou remover esse particulado. A princípio não é difícil, tá? Mas aí depois você tem que começar a pensar no processo de separação
Sim. Né? Porque você tem que separar, se você e é a origem de tudo, né? Então, por exemplo, por que você está entregando um óleo para um prestador de serviços que vai fazer essa recuperação? Muito provavelmente porque ele já chegou no limite dele. Sim. Tá? Aí a pessoa vai lá e faz uma filtragem. Sim. Tá? Isso por si só simplesmente não vai ser remover o particulado metálico. Sim. E Aí muitas... a questão do índice de acidez, que é extremamente crítico, que você não para pensar em relação a isso. E todo mundo sabe que o índice de acidez ele está diretamente ligado com a vida útil do óleo. Exato. É o quanto aquele óleo vai ainda poder suportar de oxidação, tá? Em função daquelas hidroxilas livres que ele tem. Sim, né? corretamente. Na sua formulação. E assim, Renato, para a lubrificação de um compressor de refrigeração por amônia, o índice de acidez do óleo é a principal variável que a gente tem que ficar preocupado. Tá? Exato. Mais do que o particulado metálico. Até. Por quê? É um óleo, normalmente, que ele já está fora da faixa ideal de acidez, ele vai começar a gerar mais desgaste interno e aí vai aumentar o particulado metálico. Então, tudo isso que a gente está falando de óleo recuperado, o mesmo se aplica para o óleo filtrado, para esses sistemas adicionais de filtragem que são instalados no equipamento. Isso vai ser efetivo para remover o particulado metálico. Pergunta número 1, por que eu estou gerando tanto particulado metálico? Sim, dá uma olhada na eficiência do lubrificante, vê a questão de operação da máquina, vê qual é o regime de operação. Sim. Será que você não fez um dimensionamento incorreto ou indevido do óleo? Correto. Ah? Sim. Porque às vezes a gente estava comentando até a respeito, toda vez que a gente pensa no óleo ou numa refrigeração por amônia, a gente sempre procura ver as questões da temperatura do evaporador, que é aquela temperatura mais baixa que o óleo pode suportar. Mas a gente esquece de ver a temperatura máxima, né? A temperatura de descarga ela é um ponto que ela acelera muito a degradação do óleo. Sim. Né? Então isso é um tema muito importante de ser analisado também. Né? Então, para quem está utilizando óleo filtrado, pergunta número 1, por que eu estou gerando tanto particulado metálico no meu óleo? Exato. Pergunta número 2, como é que eu estou corrigindo a acidez daquele óleo? Não estou. Num processo de filtragem, não estou. Não vai corrigir. Não estou. Então, normalmente, a acidez ela já está fora da curva ideal e aí eu já vou aumentar aquele problema de não separação do óleo, do arraste. Né? Então, isso vai tudo gerando um problema que até daquele ponto de vista assim, mas é uma maneira sustentável, é uma maneira ambientalmente correta de eu reaproveitar o óleo, mas aí eu começo a consumir mais óleo, porque eu estou arrastando mais ele para o sistema. Estou arrastando mais ele para o sistema, diminui a minha troca térmica, a minha eficiência térmica. Diminui minha eficiência térmica, eu vou consumir, tenho que consumir mais energia. Exatamente, para entregar aquela mesma temperatura. O aspecto ambiental, o aspecto de sustentabilidade vai embora. Já foi para o espaço. Então, esse é todo o tema que está por detrás disso. Né? Então a gente tem que avaliar todos esses aspectos. Sim. E a recomendação nossa é não utilizar esse tipo de óleo. Sim. Tá? E se você tiver a escolha, ou se você fez a escolha por isso, avalie. Avalie as consequências. Avalie as consequências, esteja muito atento às análises de óleo, porque ela vai entregar a ineficiência desse tipo de lubrificação. É isso aí. Legal? Valeu. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau.